Acho que mais importante do que esperar o pessoal chegar é começarmos a falar desde já. Até porque a maioria do pessoal que assistiu o vídeo de ontem não assistiu ao vivo, por mais que isso seja chamado de live, não é? Com esse neologismo, com esse estrangeirismo, isso aqui fica disponível depois para todos aqueles que quiserem assistir. Bom, já há 3 pessoas vendo, estão aí me vendo, ainda não apareceram por aqui, mas estão aí. Hoje eu comentei ali que as artes liberais não são segredos, não são mistérios, não são caminhos iniciáticos, não, longe disso, e nunca foram tomadas assim, até talvez a modernidade, quando algumas seitas podem ter visto, não é, no simbolismo do número 7 e se baseado também nos belos poemas de Marciano Capella para escrever, para descrever as artes liberais, e aí tomaram como sendo algo, não é, como sendo ordens dos estudos que levassem a uma iniciação esotérica ou qualquer coisa do tipo, mas as artes liberais são matérias, são disciplinas que formam um conteúdo que foi aplicado em grande parte da história que se desenvolve até a antiguidade, quase no fim da antiguidade, toma essa forma, e esse número de 7, não é, principalmente com Marciano Capella, que será o grande professor da Idade Média, não é? São inúmeros as cópias das núpcias de filologia com Mercúrio que foram encontradas na Idade Média, e quando nós lemos todos os autores que trataram de que seja uma das artes liberais, é impossível não reconhecer ali a influência de Marciano Capella. Lembremos que estamos numa época em que não se faziam citações acadêmicas, assim, de acordo com as normas da BNT, mas nós reconhecemos muito facilmente essa influência de Marciano Capella nos professores das artes, né? nesses mestres de artes. E isso tudo para dizer, realmente, né? As artes iniciais são para todos aqueles que se interessarem e apresentem, então, algum currículo que seja superior a esse das artes liberais para a formação de um homem livre, que daí nós podemos discutir, mas até agora o que nós temos são realmente essas 7 artes como fundamento e de qualquer boa educação. E até mesmo os currículos que nós temos hoje para a educação da juventude sofreram, com certeza, muita influência das artes liberais. E se nós tivemos depois, com Luís XIV, a divisão da universidade nesses 2 edifícios das letras e das ciências, o que foi uma tragédia, porque nós começamos inclusive a separar assim os alunos e as pessoas, não é? Aquele é mais de exatas, esse aqui é mais de humanas, certo? Quando isso, até então, não faria nenhum sentido durante toda a antiguidade e durante toda a Idade Média. Eu postei aqui uma mosca me incomodando, né? Estamos aqui no verão e aqui no campo a época das moscas, mas espero que ela não incomode mais. Mas eu postei hoje duas frases ali e perguntei qual era a figura de linguagem que estava sendo usada, não é? As principais respostas, com exceção da resposta certeira, como não podia deixar de ser, do meu amigo Sérgio de Carvalho Pachá, que está nos assistindo agora, o que me honra muito, disseram que tratava-se de uma metáfora, a frase que dizia o seguinte: prometeu-me mundos e fundos, não é? Eu gostaria depois até de uma explicação do porquê que isso foi encarado como metáfora. E a outra frase foi classificada. Bem, nós temos tanto metáfora
quanto hipérbole são figuras de linguagem. Mas eu já adianto que nenhuma das duas frases que eu postei ali, a outra frase é uma frase da canção, não é? Chega de saudade, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei em sua boca, ou na sua boca. E, se eu não me engano, é Vinícius de Moraes, eu acho, não pode ser outro, não é? Esse é um verso típico, seria um verso muito Vinícius de Moraes para não ser dele. E, bom, a questão é que essa primeira frase, prometeu-me mundos e fundos, é uma hipérbole, não é? Ele não está dizendo ali que prometeu algo como se fosse o mundo ou como se fosse fundos, né? Que isso aí principalmente está o peso de tudo, seria prometeu-me o mundo. E, bom, isto é uma hipérbole, né? O que nós encontramos na retórica sacra. Peguei aqui um material que eu já tinha preparado para outras aulas, conhecido como hyperbolé. Hyperbolé. Eu espero que não esteja virado aí para vocês, não é? Hyperbolé. Então, nós temos aí a hipérbole, que é um exagero, não é? Uma boa tradução seria um exagero. Nós temos alguns exemplos aqui, não é? No Salustio, ele diz aqui, justamente, nós já temos, não os mundos e fundos, mas o Catilina, né? Catilina começou, não é, como bom parlamentar, não chamamos assim a Catilina, né, mas como bom homem de negócios políticos escusos que era, começou Cepit Maria Montisque Policeri. E então ele começou a prometer, né? E Maria Montisque, nós vemos que na grafia de Salustio ele normalmente usa o i em vez do e em palavras, e aparece também em outros autores que grafam assim montes, não é? Mons, a montanha. E ele começou a prometer não Maria, não é? Mas sim Maria, né? Maria são mares. Maria é plural de Maria. Então, já o Catilina é um cara que já prometia mundos e fundos. Seria uma boa tradução poética, né? Se nós usássemos realmente que Catilina começou a prometer mares, mundos e fundos, mas aqui a tradução literal, né? Letra por letra, começou a prometer mundos e montes e mares. Começou a prometer os mares e os montes àqueles que o apoiassem e o seguissem, não é? O que é um grande exagero. E o próprio Catilina, bom, para falar de Catilina, nós sempre usamos hipérboles, não é? Parece que já é uma tradição para atacarmos políticos maus com a veemência necessária que a seriedade da questão exige, que nós exageremos um pouco. E o próprio Cícero exagera nessa frase, que é uma... Bom, como toda frase de Cícero, parece que todas as frases são perfeitas, não é? Então, nós temos aqui, deixa eu tirar o dedo da frente, Catilinam orbem terre cede atque incendis vastare cupientem nos consules perferemus. Então, nós temos aqui, o primeiro é a ordem da frase, né? Antes de nós falarmos do exagero, a ordem em que as palavras são colocadas aqui nessa frase já é algo que faz com que nós tenhamos que ler Cícero, sim, em latim, porque se nós fôssemos traduzir isso aqui para português, e poderíamos deixar aqui o verbo e o sujeito no final, uma forma tão bem escrita como está aqui, é difícil, não é? Nós, consule, perferemos, não é? Nós vamos aguentar, não é? Nós vamos aguentar que o Catilina, né, queira, né, o Catilina, nós vamos aguentar o Catilina querendo, desejando ou desejoso de
devastar o orbe da Terra, de devastar o planeta inteiro com incêndios e morte e assassinatos, não é? Nós vamos permitir que o Catilina queira devastar o planeta inteiro, né? Orbem terre, com assassinatos e incêndios, né? Nós, os cônsules. Primeira coisa é isso, né? Em latim nós conseguimos pôr ali no final da frase o sujeito, mas primeiro nós dizemos assim, Catilina, devastar a terra inteira com incêndios e morte, o quê? Nós, os cônsules, vamos permitir isso, certo? Isso, em latim, tem toda essa força, porque permite a ordem a ordem ficar, a ordem em que as palavras vão aparecendo aos poucos na frase, ficar assim. Mas o exagero que está aqui é justamente isso, não é? Ele está falando de Roma, não é? Catilina realmente foi responsável por incêndios e por assassinatos em Roma, e o que Cícero então está acusando e para acusá-lo usa dessa hipérbole, não é de causar assassinatos e incêndios em Roma e perguntar se os cônsules vão aceitar aguentar que ele continue causando incêndios e assassinatos em Roma, mas sim no mundo inteiro, não é? E nós usamos isso todos os dias, não é? Nós dizemos todo mundo. Eu conheço todo mundo da minha cidade. Obviamente, eu não conheço todo mundo, por mais que a cidade onde eu moro agora tenha 7 mil habitantes, eu não conheço todo mundo, não é? Com os números, não é? Eu já, com os meus filhos, pelo menos eu disse, né? Eu digo isso, e disse hoje, e digo quase todos os dias, eu já disse 1000 vezes, né? Eu já disse 1000 vezes para tu parares de fazer isso, eu já disse 1000 vezes para tu ires para o banho, ou qualquer coisa do tipo, não é? Então, nós usamos esse 1000 de forma exagerada. Então, depois de eu ter dito 2 ou 3 vezes, eu já passo a fazer uso da hyperbole para dizer que, para aumentar e dar mais força a este meu argumento. Bom, isto é prometer mundos e fundos, prometer mundos, não é? Não é só prometer o mundo inteiro, como o Catilina, segundo Cícero, estava querendo devastar o mundo com incêndios e assassinatos, o mundo inteiro, mas nós prometemos mundos, não é? Mundos, e se nós fôssemos levar ao pé da letra na etimologia da palavra, mundus não é o planeta Terra, e sim o cosmos inteiro, não é? O planeta Terra é o orbis terrarum, ou orbis terrae, o mundus é universos, então nós prometemos universos. E, bom, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei em sua boca, é uma outra figura de linguagem, adynaton. Adynaton. Dynaton é possível. E é interessante que nós não temos essa palavra no latim antigo, não é? Uma palavra que começa a aparecer, se eu não me engano, com Cassiodoro ou Santo Agostinho e tal, mas enfim, com certeza antes de Santo Agostinho, ou da época de Santo Agostinho e Santo Ambrósio, nós não tínhamos a palavra possível em latim, esse adjetivo, não é? Dizer que algo é possível ou impossível não era dito com não existia um adjetivo para isso, enquanto em grego nós tínhamos, né? Nós temos em grego dynaton. Dynaton é impossível, é possível, dynaton. Algo possível aqui está no neutro, né? Pode ser dynatos, dynate. E adynaton é impossível. E foi usada essa palavra para a figura de linguagem em retórica clássica, para classificar aquilo que é impossível, não é? Como nós vemos em muitos casos, não é? Não só na bossa nova, mas vemos também na literatura clássica aparecer em diversos textos, não é? Temos aqui um exemplo de Catulo, não é? Vamos ler aqui
juntos, né? Queris quod mi basiationes tue lesbia satis superque, quam magnus numerus libus arene. Então, se areias da Líbia, né? Então, tu me perguntas, né? Tu queres saber em quantos beijos teus são suficientes para mim, Lésbia, né? A sua amada, a sua musa inspiradora. Isso, Catulo aqui falando. Quantos beijos teus são suficientes para mim, Lésbia? Né? São o número de grãos de areia do deserto da Líbia. Né? Então, aqui é basicamente a mesma frase, né? Tanto nós vamos encontrar também Abraão lhe sendo prometido a uma descendência como as estrelas do céu e como os grãos de areia do deserto, por mais que aí é algo diferente, né? Nós, quando todos os retóricos sacros, quando os cristãos começam a aprender retórica, ou quando os retóricos convertem-se e tomam contato com as Sagradas Escrituras, a interpretação muda um pouco, né? Há esse primeiro nível de leitura, quando eu leio a frase pura e simples, e classifico ali, bom, não, Deus dizer que a descendência de Abraão será como os grãos de areia do deserto ou as estrelas do céu, isso aí é um adynaton, não é? É uma figura retórica, mas, justamente por ser uma figura retórica, merece maior cuidado na sua interpretação. Mas nós não vamos entrar aqui, porque estamos falando de retórica e não de exegese bíblica. Temos, com relação a isso, né, com relação à exegese bíblica, é claro que nós podemos ir para o próprio evangelho quando nós temos a famosa frase de Nosso Senhor, não é? E que choca tanto, né? Facilius est camelum per foramen acus in transire quam divitem intrare in regnum celorum, não é? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, não é? Transitar, do que um rico entrar no reino do céu, não é? Na verdade, é um adynaton, justamente, não é? Que é um tipo de hipérbole, né? Só que elevado a questões impossíveis. Né? Nós estamos falando aqui se estivesse no Evangelho, simplesmente dizer assim, um rico entrar no reino do céu é impossível. E não vamos entrar aqui na questão de exegese bíblica. Não é? Essa frase é uma das mais... é uma das piores, de pior forma é interpretada dentro da exegese do Evangelho. Mas vamos falar de coisas assim. A força retórica que eu tenho quando... Imaginem se o verso ali da Bossa Nova fosse simplesmente assim. São inumeráveis os beijinhos que eu darei na sua boca. Isso é fraco, inumerável, né? Isso é jeito de falar sobre beijos, não é? Ou mesmo ali o Catulo, não é? Queres saber quando eu me satisfarei com os teus beijos, não é? Nunca, diria o Catulo. Isso aí não é o bom uso da linguagem, e usando uma linguagem dessa, ninguém se faz poeta, ou orador, ou escritor, ou mesmo falante, não é? Ou mesmo falante. Quando nós falamos, nós temos que realmente buscar exprimir aquilo que pensamos, exprimir as nossas ideias, as nossas opiniões, as nossas percepções da melhor forma possível. E dizer é impossível um rico entrar no reino do céu é muito fraco, certo? É muito fraco. Dizer isso não parece, não causa nada, não é? Temos mais uma frase aqui do Virgílio, né? Eu não tenho o verso
o verso inteiro aqui, na verdade, isso aqui é o final de um verso e o início do outro, né? Marian texure turno, quam sacras dabitur pinus, certo? Aqui está falando que Turno antes põe fogo no mar, né? Dará o mar a arder, do que, antes ele fará isso, do que ele queimar os pinos. E aqui tem uma outra figura, isso aqui é uma sinedoque, mas são os barcos, né? Os barcos feitos de pinos, e quando ele fala pinos, ele está a falar dos barcos. Mas essa figura vamos falar em outra ocasião. Hoje vamos ficar aqui com o nosso adynaton e hyperbolé. Essas duas figuras de exagero, não é? Uma hipérbole é simplesmente esse exagero. Agora, o adynaton é quando eu comparo, não é? Eu tenho aqui uma comparação com algo que seja adynaton, com algo que seja impossível. Então, é justamente isso, né? Que nós possamos realmente usar essas figuras, né, de forma mais apropriada, é claro, nunca irrefletidamente. Esse é um dos princípios da retórica, não é? Que nós pensemos antes de falar, usando uma linguagem mais coloquial de hoje em dia, pensa antes de falar, né? Não digas nada sem antes ter pensado naquilo que tu estás a dizer. E nós temos também que pensar na forma como vamos dizer. E nisso consiste basicamente a retórica. E toda a arte, não é, que vem por cima disso, que é algo natural e potencializado pela arte, toda a arte, então, potencializa esse dom natural que nós temos de falar as coisas, e de falar as coisas em diferentes registros, diferentes formas, em diferentes estilos, aquilo que em retórica nós usamos, nós chamamos de estilos, não é? E as figuras retóricas são uma parte da retórica. A retórica é uma das mais belas e interessantes artes liberais. E eu acho que se nós vamos aí aprendendo assim em pequenas, resolvendo pequenas questiúnculas, não é? Como o título dessa nossa conversa, nós podemos sim progredir no uso da linguagem através daquilo que nos legaram grandes mentes da antiguidade, da Idade Média, enfim, de toda a civilização ocidental. Então, é isso por hoje, né? Foi aí mais um bate-papo aqui com questões de artes liberais, com questões de linguagem, e nos vemos aí uma outra hora. Não se esqueçam, aqueles que quiserem, de entrarem no nosso grupo do Telegram, onde há lá lições de latim. Nós retomamos aquelas lições, pretendemos aí até o final do ano completarmos os nossos estudos de latim, para que assim melhor possamos aí seguir os nossos estudos de retórica, de lógica e das demais artes. Muito obrigado a todos, até a próxima.